Queridas irmãs, queridos irmãos, eu também evoco a presença e a proteção da espiritualidade maior de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai, agradecendo a todos pela oportunidade, pela presença, pelo carinho, formulando votos de saúde e paz desde já. O tema proposto para esta hora de reflexão: Jesus, médico de almas. Observa-se, pelo tema proposto, que a abordagem é completamente inútil para os eventuais materialistas que estejam presentes em nosso estudo, não admitindo a existência em nós de alguma essência de natureza espiritual. O tema Jesus, médico de almas, torna-se vão. Portanto, a nossa palestra parte da premissa de que aceitamos a existência de uma energia, de uma força, de uma essência a que poderemos dar diversos nomes, mas que convencionamos chamar de alma ou espírito. Emmanuel, o sábio instrutor da espiritualidade, através das mãos iluminadas e imortais de Chico Xavier, escreveu certa vez: todos somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos doentes em laboriosa restauração. E o mesmo instrutor, pelo mesmo médium, ainda anotou: todos somos doentes pedindo alta. Como entender estas assertivas de Emmanuel e o tema proposto, Jesus, médico, diante de uma pessoa que não apresente desequilíbrios tangíveis, observáveis, diante de alguém que possa aparentemente gozar de plena saúde, com ausência de determinados sintomas inquietantes. Para entendermos Emmanuel e o estudo desta hora, precisamos repensar e aprofundar, ainda que ligeiramente, os conceitos de doença e doente. Existem as doenças que vemos e as doenças que não vemos. As doenças que se expressam através do corpo, as doenças que se expressam através do comportamento, das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos, do nosso modus vivendi. Quase todos nós teremos ido ao médico ou para
atender a nós próprios ou acompanhando algum afeto. E chegamos no médico e dizemos para o facultativo: doutor, eu estou doente, eu estou sentindo, e mencionamos os sinais e os sintomas. Eu estou doente, eu não estou passando bem, eu estou aqui com alguns probleminhas. E a pergunta é: eu quem está doente? Quase sempre, este eu mencionado na frase está relacionado ao corpo. Esta visão não está de todo incorreta, mas está incompleta, porque eu não sou apenas os órgãos, os sistemas, os nervos, o sangue, os ossos, este conglomerado atômico. Somos mais, muito mais que isso. Quando nos reportamos ao corpo, estamos nos reportando a um dos elementos que compõe o ser na sua complexidade, na sua totalidade. A medicina, e não vai na observação nenhuma crítica, também permanece na periferia, na superficialidade. E ao longo dos milênios, a medicina vem se enriquecendo, se aprofundando e conhecendo de maneira muito melhor o ser humano, catalogando doenças através da repetição dos sinais, dos sintomas. Os laboratórios pesquisam, a farmacopeia hoje está num estágio maravilhoso, e a medicina, e nós quase sempre nos satisfazemos com menos. O médico chega no diagnóstico, prescreve a medicação que entende ser a mais indicada e passamos a consumir aquela medicação. Mas basta a cessação deste ou daquele sintoma, o desaparecimento deste ou daquele sinal, para concluirmos apressadamente e quase sempre equivocadamente que estamos curados, como se a cura fosse simplesmente o desaparecimento dos sintomas. Mas os sintomas estão para as nossas doenças, para o nosso corpo, como os painéis dos veículos automotores mais modernos. Quando aparece algum sinal no painel do veículo, indicando alguma anomalia, algum defeito, o defeito ou a anomalia não estão no painel. O defeito há de estar na intimidade, na estrutura do veículo. Pode ser um problema elétrico, mecânico. Portanto, se nós quebrássemos, retirássemos o painel do carro, nem por isso o problema teria desaparecido. Assim também, quando nos satisfazemos com o desaparecimento dos sinais
neste corpo, que é para o espírito um painel, quase sempre a doença do corpo expressa alguma dificuldade, algum problema mais profundo, mais íntimo, que se radica no espírito ou alma. Fazemos bem em procurar a medicina. Fazemos bem. A medicina está na terra por concessão misericordiosa de Deus, do Cristo, da espiritualidade. O espírita minimamente sensato, lúcido, responsável, jamais preconizará o desprezo à contribuição acadêmica. E todo centro espírita consciente de seu papel não deve propor a terapia espírita de maneira a substituir a contribuição científica. Tanto que em muitas casas espíritas até encontramos frases colocadas expressamente com esse teor. O tratamento espírita não dispensa o tratamento médico. E nem estamos na Terra, nós os espíritas, para substituir a medicina, a parafernália tecnológica, as pesquisas de laboratório. Não estamos aqui para substituí-los. Pelo contrário, porque o ser humano, na sua visão holística, universica, total, pede um atendimento em todos os setores da sua formação mais complexa. Pois bem, hoje a medicina está avançando corajosamente, humildemente, principiando a reconhecer que quase todas as doenças orgânicas têm um fundo emocional, espiritual. Quem de nós já não terá ouvido a expressão moléstia psicossomática, enfatizando as sílabas? E alguns expertos da medicina psicossomática vão ao extremo de afirmar que toda moléstia orgânica, sem exceção, tem um fundo emocional, espiritual. A expressão psicossomática é uma expressão portuguesa, criada a partir de duas palavras gregas: psique e soma. Psique, que traduziremos aqui por mente ou alma. Soma, corpo. Moléstia psicossomática significa, portanto, a doença do corpo gerada por influência do psiquismo, da psique, na pronúncia fechada. Ou seja, os pensamentos e os sentimentos longamente acalentados tendem a repercutir no corpo, no soma. Daí então a expressão moléstia psicossomática. E não se pense que esta visão, que esta concepção de moléstia psicossomática seja tão recente assim. Já Hipócrates, na velha Grécia, o pai da medicina antiga, dizia que a medicina falha exatamente por atender parte do ser humano e não o ser humano na totalidade. Moléstia psicossomática, vamos repetir para fixar,
doença do corpo gerada por um estado enfermiço da alma. Dada a simbiose, a interdependência entre mente e corpo. Mas trago para o nosso estudo desta hora uma outra expressão, talvez nem tão conhecida assim: moléstia somatopsíquica, também construída a partir das palavras soma e psique. Aí dá-se o contrário. Moléstia somatopsíquica é a moléstia da alma, gerada como reflexo, por influência do corpo. Porque se é fato que o espírito influencia o corpo, também é fato verdadeiro que o corpo influencia o espírito. Um exemplo: às vezes alguém passa por uma situação traumática, um assalto, uma violência qualquer, e o espírito pode desenvolver uma neurose, uma psicose, pode desenvolver medo, ansiedade, estresse. A ansiedade passou a ser uma doença da alma, reflexo do trauma físico, uma cirurgia, uma experiência de quase morte, um acidente automobilístico. Portanto, saúde passa pelo cuidado do corpo e da alma. Cuidar do corpo para preservá-lo, preservando o espírito. Porque todo abalo considerável no cosmo orgânico refletirá no espírito. Convenhamos, numa postura muito honesta, que não é sempre tão fácil para o espírito administrar um câncer, um AVC, um infarto. Eu já passei pela experiência do infarto, mas, felizmente, graças à compreensão do Cristo, do cristianismo do Cristo, não é nenhum pleonasmo, da doutrina espírita, o que aconteceu comigo? Eu infartei do coração para baixo, digamos, do pescoço para cima, eu não infartei. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Dirijo, desenvolvo a minha atividade num volume e numa intensidade que o médico entende desaconselhável, mas eu estou consciente com a doutrina espírita de que o pior que pode me acontecer é desencarnar. Agora, se o pior é isto, imagina o melhor então. Porque desencarnar não é nenhuma desgraça. E eu estou posto entre duas possibilidades: viver sem fazer nada ou morrer trabalhando. Agora, para mim, viver sem fazer nada não é viver, é morrer. E morrer fazendo alguma coisa, para mim não é morrer, é viver. Sobretudo a partir do momento em que estou focado no bem. Porque poderei dizer, desencarnei na tarefa. Pior de não, eu vivo na beira do rio, pescando na praia o dia todo, a vida toda. Mas isso é outra coisa que poderemos falar mais adiante ou não. Moléstia psicossomática, moléstia somatopsíquica. Entendemos isto. O Cristo, quando fisicamente conosco, tanto curava corpos, quanto curava os espíritos. Embora ele tenha vindo especialmente para a cura profunda, integral,
definitiva do espírito imortal. Porque na terra do futuro, quando os espíritos que a povoarem forem todos espíritos saudáveis, equilibrados, harmonizados, puros, as doenças orgânicas deixarão de existir. No estágio em que ainda nos encontramos, dentro da minha visão de Jesus Cristo, creio sinceramente que Ele continua interessado no nosso equilíbrio orgânico, porque Ele sabia a época de sua presença entre nós, como continua sabendo que é importante para a criatura humana fruir de saúde em todos os seus departamentos. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito com todas as letras que não é pecado, que não é proibido a criatura orar pedindo saúde, pedindo harmonia, pedindo equilíbrio. E os centros espíritas comprometidos com Jesus não podem se negar, negligenciar a assistência às pessoas. O passe é terapêutico, é curativo, a água magnetizada, o ambiente, a psicosfera que se oferece, tudo o que encontramos em uma casa espírita bem estruturada, com Jesus e Kardec, encontraremos ali um sem número de possibilidades de atendermos não só a alma, como também ao corpo. E não devemos ter preconceito com a expressão cura. Em nosso centro espírita não falamos em cura. E não estranhe o desencanto das pessoas. Não estranhe a frustração das pessoas. Em nossa casa espírita falamos em cura, em nome do Cristo e da doutrina espírita. E qual é o problema de alguém curar câncer no centro espírita? Em nossa casa espírita já tivemos pessoas que se curaram do câncer através do tratamento oferecido pela doutrina. É antidoutrinário. Antidoutrinário é não amar. Fere a doutrina espírita não amar, não servir, não se disponibilizar às pessoas. Bem, então doença é sim aquilo que consta do CID, Código Internacional de Doenças. Fiquemos com esta assertiva. É doença. Embora a rigor não seria, porque não existem doenças, existem doentes. Mas dada a compreensão geral, vamos respeitar o conceito vigente e vamos admitir que aqueles sintomas catalogados são doenças. Mas neste estudo, quero dizer que doença não é somente aquilo que está catalogado pela medicina oficial. Doença é toda a desarmonia íntima, emocional, espiritual. É todo o desequilíbrio, é toda atitude, ou todo pensamento, ou todo sentimento inadequados. E aí compreendemos Emmanuel quando afirma que todos somos doentes em laboriosa restauração. Direi então, numa largueza de vistas, que desobedecer a Deus é doença. Afrontar a lei divina é uma doença. Viver de maneira imediatista, utilitarista, fisiológica é doença. Aquele que come, bebe,
faz sexo, namora, dorme, trabalha para comer, para manter a prole, está doente, porque está vivendo em função de valores transitórios. Quem não cogita da espiritualidade está doente. Aquele que malbarata, que despreza as oportunidades de estudar, de trabalhar no bem, de crescer, de avançar, está doente. Está doente, portanto, aquele que está dominado pela mesmice, pelo tédio, pela rotina, pelo vazio existencial, pela ausência de finalidade espiritual para a vida. Hoje, se alguém desperdiçou alguma oportunidade de ser gentil, de amar, de ser educado, atencioso, de fazer algum bem, podendo fazê-lo, está doente. Estão doentes, colocando no plural agora, os queixosos, revoltosos, inquietos, estressados crônicos no mundo, passa de 1 bilhão. Ansiosos crônicos, passa de 1 bilhão. Depressivos, beira 1 bilhão. Sem falar nas neuroses, que são em números incontáveis. Então, aqueles que criam aflições diante do sofrimento, parece contraditório, mas não é. Está doente. Está doente o impuro, o que tem poluição visual, poluição auditiva, poluição lingual, criando aqui uma expressão, não sei se existe, mas se não existe, dentro da liberdade relativa de criar, aqueles que falam sem ponderar, sem refletir, que ferem, que magoam, que agridem, que se supõem os donos da verdade. Estão doentes os presunçosos, os orgulhosos, os arrogantes, os donos da verdade. Estão doentes os preconceituosos. Hay gobierno en esta tierra, yo soy contra. Gente contra um monte de coisas. E só para fermentar um pouco, embora a gente não vá debater nesta oportunidade, quantos cristãos contra o casamento homossexual? Tem que rever isto. Tem que rever, não sou contra. E eles estão se casando com todo o meu contra. Eles estão se casando do mesmo jeito. Então meu contra está resolvendo o quê? Quero dizer a você que quem está estagnado no conceito que tinha 30 anos está doente. Porque o conceito de 30 anos hoje não é mais conceito, é preconceito. E todo preconceito é doença, porque é miopia espiritual. Está doente quem guarda mágoa. E a mágoa não é o último degrau, não. Da escada da mágoa, vamos para o ressentimento. Lembrou do acontecido, já não é mágoa mais, já é ressentimento. Está complicando a doença. Bem, do ressentimento foi para a hostilidade reprimida. A doença está se agravando. Da hostilidade reprimida está indo agora para o desejo de vingança. Está descendo e está agravando a doença. O que era uma gastrite já está virando um câncer. Do desejo de vingança vai para a vingança, para o ódio, para a culpa, para a obsessão vai para a frustração, para a perda da oportunidade. Isso é doença.
Você conhece alguém sadio na terra, além de nós? Está doente quem só ama os seus. É doença amar só os seus. Ah, dirá o marido, eu amo a minha mulher, os meus filhos, meu genro, minha nora, meu neto. Grande coisa. Eu conheço materialista que também ama a esposa, ou o marido, ama os filhos. Até aí nada demais. Só faltava essa, não amar o filho. Está doente quem não cogita da humanidade. Porque a lei é clara, que Jesus resumiu com a sua competência de mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quem não ama a Deus sobre todas as coisas está doente. Porque só Deus se basta a si mesmo. Todos nós somos dependentes do Pai. Como tive a oportunidade de ler no para-choque de um caminhão, Deus sem você continua Deus. Você sem Deus é nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Que próximo? O próximo. Eu sei que posso estar forçando um pouco, mas é para enfatizar a reflexão. Os adjetivos ou títulos, marido, esposa, pai, mãe, sogra, sogro, tio, primo, cunhado, isso é invenção humana, porque de Deus vem a regra, amar o próximo. O único título que encontramos na lei é este, o próximo. Seu nome, Ruth. Fisicamente falando e moralmente, a Ruth agora é o meu próximo. Devo amá-la sob este título, sob esta condição. Não assina meu nome, não nasceu da barriga da minha mãe. Isso é detalhe, isso é invenção humana, é condicionamento humano. Seu nome, Sandra. Ela é o meu próximo agora. Eu não posso deixar de amá-la sob a alegação de que quem eu amo ficou à distância e Oswaldo Cruz. Eu não posso dizer que ela não é nada minha. Então amar o próximo implica em que o amor é um médico, fazendo aí uma analogia, é o médico que está de plantão permanente. O telefone tocou. Quem é o meu próximo? Quem está do outro lado da linha. Estou no posto abastecendo o veículo, o frentista está me atendendo. Quem é meu próximo? O frentista. Aí vou pagar a conta no caixa. Quem é meu próximo? A moça do caixa. Aí vou no supermercado, está lá a moça do caixa. Estou lá no trânsito. Quem que é o meu próximo? Desculpa lembrar, mas é quem está na frente e quem está atrás. E está do lado também. Se fizéssemos isso, amaríamos todos, uns aos outros, independentemente de. Portanto, aquele que se concentra em 2 ou 3, está dizendo o seguinte: eu sou um sol que brilha só para alguns, porque o amor é um sol, o amor é luz. O meu sol brilha só lá em casa, quando eu saio de lá eu sou sombra. Você percebe o absurdo que nós criamos por conta dos nossos instintos asselvajados, por conta do nosso primarismo, por conta dos nossos impulsos, por conta do nosso egoísmo que pensamos ser amor? Então o Cristo, para terminar a introdução da palestra, a introdução, né?
O Cristo veio nos chamar a atenção para isto. Vamos sim ao médico. Eu tomo medicação de uso permanente. Preciso, meu corpo requisita. Não vou mais conseguir modificar os efeitos e reverter os problemas orgânicos ao ponto de prescindir da medicação. E eu estou tomando uma medicação aí que vou tomar a encarnação toda. E eu gostaria muito ainda de tomar esses mesmos remédios, mais uns 20, 25 anos aí. Adoraria. Já pensou que beleza? Eu voltar daqui uns 20 anos e falar, olha, eu continuo tomando o mesmo remédio, olha que beleza. Isso me faz lembrar minha mãe. Uma vez eu era adolescente e minha mãe... Nós recebemos uma visita de uma amiga e minha mãe, conversando com ela, disse para a amiga, olha, esse remédio aqui é muito bom. Eu tomo esse remédio aqui há 15 anos, disse minha mãe para a amiga. E eu brincando falei, mãe, se esse remédio fosse bom, a senhora não tomava ele há 15 anos. Ela riu, nós também rimos, mas esta é a verdade. O remédio é para remediar. Me perdoem a obviedade. Remédio não é curédio. Não é para curar, é para remediar. E às vezes, meus amores, a doença do corpo trabalha a saúde da alma. E por isso, em muitas oportunidades, a espiritualidade poderia nos curar, mas não cura, porque ela quer mais para nós. Eu disse que está no Evangelho que podemos pedir cura, mas eu não disse que a espiritualidade nos cura sempre. Pedir podemos. Tudo nos é factível pedir. Mas a espiritualidade vai examinar. Um jovem ouviu falar maravilhas de Jesus. Esse jovem doente procurou pelo mestre e pediu-lhe que o curasse. E Jesus disse para o jovem, eu posso curá-lo, mas eu quero saber o que você fará da saúde que eu posso te dar. Dependendo da resposta que você me der, eu te curo. Dependendo da resposta, eu não te curo. O que você fará com a sua saúde? Porque recuperar a saúde para comprometer-se moralmente outra vez, melhor permanecer doente do corpo e ter saúde emocional e espiritual. E o jovem disse, Senhor, se me curares, eu assumo um compromisso contigo de devotar-me à tua causa por toda a vida. E Jesus disse para o rapaz, diante deste teu compromisso, eu te curo. Estás curado. Vai em paz. E o rapaz, honesto, leal, fiel, numa estrada deserta, construiu uma instituição a que deu o nome de Pousada do Mestre. E nesta pousada abrigava os peregrinos, dando-lhe banho, alimentação, repouso, e pregava o Evangelho. Às vezes, portanto, Deus não quer que adoeçamos. Posso até afirmar que, pela vontade de Deus, nunca adoeceríamos. Mas Deus tolera, Deus permite
no sentido que aqui estamos colocando, objetivando, ensejar-nos conhecimento, aprendizado, experiência, aquisições de sabor eterno. E muitas vezes o Espírito, e não obstante as dificuldades orgânicas, chega no mundo espiritual livre, em paz, feliz, realizado, pleno, graças àquelas restrições. Como se deu com aquele nosso irmão que desencarnou em excelentes condições e, chegando no mundo espiritual, agradeceu aos mentores que patrocinaram a sua vinda. E os mentores disseram: sim, agradeçamos a Deus pela vida, pelas oportunidades, mas no que agradeça por aquela casca de banana. Lembra? Uma certa feita você passava numa calçada, pisou numa casca de banana, escorregou, caiu, arrebentou-se e despertou para os deveres espirituais. Sua vida nunca mais foi a mesma depois daquele acidente. Agradeça aquela casca de banana. Não fosse ela, você teria comprometido toda a oportunidade reencarnatória. Diante, pois, das nossas doenças, a pergunta não é: por que estou doente? A pergunta é: para que estou doente? Qual o sentido pedagógico desta dor? Porque nada é por acaso. Voltando nos conceitos psicossomáticos, não é por acaso que alguém tem uma complicação no estômago, ou no pâncreas, no fígado, no coração. Não é por acaso o infarto, o AVC, o Alzheimer, o Parkinson. Nada é por acaso. E remontando do efeito para a causa, os expertos da medicina psicossomática chegam na deficiência psicológica daquele enfermo orgânico, para todas as moléstias. Dito isto, amigos, eu quero trazer um outro aspecto para o nosso estudo: o Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo Jesus o médico de almas, aqui está a sua farmácia. Eu não sei esta edição, mas não deve passar de 10, 12 reais. Uma farmácia espiritual à nossa disposição, digamos, por 12, 15 reais. E quase todos fomos ao médico, já. E todos, quase todos, já teremos ido numa farmácia. Pois bem, na farmácia nós encontramos prateleiras. Os remédios colocados em ordem alfabética, de tal maneira que o balconista, o farmacêutico minimamente experiente, vai na prateleira certa e no rumo certo, porque sabe que a medicação está lá. Esta farmácia possui 28 prateleiras. Quer dizer, 28 capítulos. E as 28 prateleiras ou capítulos estão aqui colocados em ordem lógica.
sequencial ou sequenciada. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Fazendo aí um paralelo. Quando vamos ao médico, ele prescreve a medicação, estabelece o retorno, retornamos. A primeira pergunta, ou das primeiras perguntas do médico: você tomou a medicação corretamente? Porque se não tomou a medicação, a responsabilidade do facultativo desaparece. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O que se espera dos doentes espirituais é que se submeta ao tratamento. Por isso o capítulo 1 é: não vim destruir a lei. Por largos anos da minha vida, fui operador do direito. E as leis, quase todas, terminam assim: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ora, a lei é para ter vigência, para ser respeitada, aplicada por todos, obedecida. Não vim destruir a lei. Se o cristão, de um modo geral, e o espírita, de modo particular, não se dispuser a beneficiar-se da medicação aqui colocada, a farmácia não surtirá efeito. Dependendo da nossa moléstia espiritual, é o capítulo indicado. Nada contra abrir-se o Evangelho ao acaso e lê-lo. Nada contra. Mas eu gostaria de palpitar aqui um pouco. Posso? Ora, por que abrir o Evangelho por acaso? Os que abrem, porque há os que não abrem nem por acaso. E não é por acaso que eles não abrem o Evangelho. É por preguiça. Bom, você se vestiu para vir à palestra, eu também. Eu não estou aqui de paletó por acaso. O clima pede um agasalho e eu me agasalhei. Não é por acaso que eu coloquei esta camisa. Eu tinha duas opções, eu tenho duas camisas para fazer palestra. Hoje é esta, amanhã é outra. Segunda-feira eu ponho essa aqui de novo. Cidade diferente, ninguém fica sabendo, embora a filmagem. Não é por acaso. Eu não ponho esta camisa, por exemplo, para ir no meu trabalho rotineiro na instituição. Eu coloco uma camisa mais simples, embora esta seja simples também. Esse sapato aqui não é por acaso. É o meu sapato de fazer palestras. No seu armário, você põe lá assim por acaso? A mulher presente vai fazer um arroz, você pega por acaso o primeiro pó branco que você vê, ou você procura o sal. Você vai fazer um doce, por acaso você pega lá qualquer farinha lá. Não, nada é por acaso na nossa vida. Porque no que respeita ao Evangelho, que traz um roteiro definitivo de libertação, vai ser por acaso. Tem remédio aqui que eu preciso menos. Se eu abrir por acaso, fechar isso aqui. Fecha aqui também. Se eu abrir por acaso, eu posso abrir numa prateleira cuja medicação naquele momento não me é necessária. Nossa sugestão: ler o Evangelho inteiro. Ler
releia. Releu, trileia, quadrileia. Agora, estude o Evangelho. Mastigue, rumine, reflita, pondere, memorize. E o ideal é fazermos isso quando tudo está bem, para quando precisarmos, sabermos onde está qual medicação. Porque nós vamos precisar. Vamos envelhecendo, não vamos? Pois então, com a terceira idade, virão algumas situações indesejadas para alguns, imprevistas para outros, mas virão certas situações. Nós somos em casa hoje 9 irmãos encarnados, um desencarnou, e todos estamos numa faixa etária que dentro de 10, 15 anos, os 9 deverão estar desencarnando. Como eu sou o caçula, eu espero ir no velório de todos eles. Vou chorar, claro, mas com uma íntima satisfação que não poderei declinar, não poderei exteriorizar. Depois, André, só preciso cortar isso, mas é bobagem, faz parte. Dentro de 15 anos lá em casa, os 9 provavelmente estejam ou desencarnando ou estejam próximos disso. O Evangelho vai nos estruturando, vai nos capacitando, vai nos alertando para isso. Ora, aqui no 28 tem prece, aqui ó, pelos doentes e os obsedados. Prece pelos doentes. E foi por acaso que eu abri aqui. Você acredita? Pelos doentes. E com isso percebemos a veracidade do que foi dito. Olha, se não for para a gente, se não puder contar com o Cristo, Deus, a espiritualidade para as nossas curas, então para que fazer prece pelos doentes? Não percamos tempo. Se podemos orar, podemos esperar. Bem, qual é a sua doença? Você já sabe? Admitindo remotamente que você tem alguma, você já sabe? Não precisa dizer em voz alta, não. Você já sabe? Busque aqui. Uma jovem, como está gravando, e isso vai viajar aí pelo Brasil, não vou dizer a cidade, mas uma jovem muito magoada, não sei com quem, me procurou e disse: olha, o que eu faço? Eu disse para ela: estude 50 vezes, leia 50 vezes e estude o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. E ela, que estava magoada, não sei com quem, ficou magoada comigo, com a sugestão, já perguntando mais 50 vezes? Como se dissesse, que exagero. Eu falei: olha, eu reconheço que errei na dose. Já que é falar de remédio, vamos falar de dose. 100 vezes você vai ler e estudar. 100? Olha, você me desculpa, mas errei de novo. 150 vezes. Eu fui de 50 em 50. E ela, 150, ela percebeu que ia chegar em 200. Ela falou: você acha que 50 resolve? Eu falei: olha, pode não ser o suficiente, mas é um bom começo. E como doentes somos todos, eu posso confessar sem pejo que aqui tem um capítulo do Evangelho que eu já li, meditei mais de 200 vezes. Não bastasse isto, um dos temas do capítulo, eu peguei esse tema e organizei um livro.
organizei um DVD, gravei CDs e faço palestra do tema, consciente de que o livro, o DVD, o CD e as palestras são todos para mim. Se servir para mais alguém, lucro. Agora, que capítulo é? Não vou falar. Falo sim. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Uma das minhas metas para esta encarnação é ser uma pessoa equilibrada, calma, serena. E eu sei que eu engano bem por aí. Quero ser uma pessoa calma, pois eu vou então no capítulo 9. Para o corpo não tem remédio de uso permanente. Para a alma, muito mais. E eu tenho uma péssima, ótima notícia para te dar. Ao desencarnarmos, encontraremos no mundo espiritual a mesma farmácia colocada à nossa disposição. Porque daqui 1000 anos, daqui não sei quantos milhares de anos, continuaremos sendo todos doentes, em laboriosa restauração, porque até que possamos afirmar, sou um espírito curado, liberto de todas as enfermidades, vou precisar de tempo, muito tempo. Mas se começarmos o tratamento hoje, quem sabe nos curemos não em 100.000 anos, em 99.000 anos. Ai, que beleza, né? É começar hoje, prestando atenção nos nossos pensamentos, prestando atenção nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes. E amemos a doença que é nossa. Não é por acaso. Ela está presente, pode ser efeito de algum desatino, mas Deus aproveita tudo. Tudo em a natureza é aproveitável. Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na vida da alma também é assim. Deus aproveita tudo. Não era para ter o desatino, temos, enfermou. Agora é fazer a viagem de volta para a saúde integral. Amar a doença que é nossa, fazer dela uma amiga, uma benfeitora, pedindo a nós mesmos perdão pelos desatinos, pelos excessos, pedindo ao corpo que nos perdoe a sobrecarga, a leviandade, a desatenção. Nem sempre agimos assim conscientemente, dada a nossa inexperiência, imaturidade, mas agimos de maneira inadequada. Vamos corrigindo. E para terminar, eu digo a você que estou amando chegar na terceira idade, as dificuldades todas, porque a vida vai nos dobrando, a vida vai nos tirando o que é interessante e vai nos brindando com o que é essencial. É interessante ter cabelo, mas é essencial ter cabeça. Entendeu? É interessante ter um corpo bem talhado, mas é essencial ter a alma virtuosa. Às vezes, pois, as doenças, as dificuldades, as dores chegam porque Deus nos quer brindar com mais, muito mais. E as dores, enfermidades vão tirando o que é interessante e vai nos aquinhoando com o que é essencial. E nos descobrimos mais serenos,
mais humildes, mais ponderados, mais sensatos, mais irmãos dos nossos irmãos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais perdoadores. E isto tudo quer dizer mais saudáveis, porque ter saúde é amar, ter saúde é perdoar, ter saúde é tolerar, é compreender, é auxiliar, é servir. Ainda que o corpo esteja um tanto combalido pelo desgaste até natural, dada a condição terrena em que nos encontramos. E uma das nossas doenças é o medo, a dúvida, a ansiedade, as preocupações, as inquietações. E não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Vamos cantar. Gratidão a Deus, e quem não agradece está doente, gravemente doente. A sombra da tristeza, cobre seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar, diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta, e quem está sem esperança está doente, é amarga ilusão. Os iludidos estão doentes também. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigas
mendigam pão, bocas que não calam, e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos sempre. Isto mesmo, deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Obrigado, obrigado, muita paz, e que Jesus, o médico por excelência, o psicoterapeuta por excelência, a todos sempre nos abençoe. Sorria de felicidade, porque a palestra termina.